Olá, meu nome é Murilo Weissalpert e nesse vídeo eu vou apresentar o projeto da pipeline de dados com IoT e também com Docker. E o objetivo desse projeto foi desenvolver uma pipeline que é capaz de processar dados de temperaturas provenientes de dispositivos IoT, que no nosso caso nós utilizamos dados de uma base de dados do Kaggle e também armazená-los em um banco de dados, que é o Postgres, e disponibilizar essas análises por meio de um dashboard interativo. Então, aqui falando um pouco sobre a arquitetura e as tecnologias do projeto, nós primeiramente utilizamos o Python para fazer o processo ETL, que é responsável pela extração, transformação e a carga de dados, o Postgres para armazenamento dessas informações, o Docker e o Docker Compose para containerização e gerenciamento desses serviços aqui. Nós temos também o Streamlit para construção do dashboard e o Plotly para gerenciamento dos gráficos interativos. Então, uma passada rápida no fluxo, primeiramente, ele vai pegar esses dados que nós pegamos do Kaggle, a gente vai fazer a tratativa desses dados e no Process Data por meio do ETL com o Python. Então, a gente vai jogar esses dados lá no banco de dados do Postgres que nós vamos criar. Logo após, nós vamos criar as views para a gente conseguir transformar elas nos gráficos mais para frente e aí sim fazer o dashboard com o Streamlit. Então aqui vamos mostrar um pouco a estrutura do projeto. Primeiramente aqui na pasta data a gente tem os arquivos que nós extraímos lá do Kaggle. Então aqui na pasta DB a gente tem o initSQL que vai ser responsável pela criação da tabela e pela criação das três views. Uma para verificar a média de temperatura por dispositivo, outra para verificar as leituras por hora dos dispositivos, lá, a quantidade de leituras por hora, e também a temperatura máxima e temperatura mínima dos dados que nós resgatamos. Então, aqui a gente vai ter o Process Data, que a gente está utilizando o Pandas para fazer a leitura desse arquivo, e aí a gente faz a conexão com o banco após algumas validações aqui, e joga todos os dados que a gente pegou do arquivo para o Temperature Readings, que é o nome da nossa tabela. Então, a gente tem aqui também o dashboard, que é responsável pela criação da parte visual, para a gente conseguir fazer as nossas análises, onde aqui ele vai fazer uma conexão com o banco para conseguir pegar os dados, e aqui, por meio dele, a gente faz a criação desses gráficos. Aqui mais para baixo a gente tem o Venv, e aqui a gente tem o Docker Compose, que vai ser responsável por orquestrar todos esses nossos containers. Aqui nós temos três serviços principais. O primeiro é o Postgres, que é responsável por fazer o armazenamento dos nossos dados. Aqui a gente está utilizando volumes para que, mesmo que eu dê um Docker Compose up e depois Docker Compose down, o volume vai continuar intacto e a gente vai conseguir manter os nossos dados. Aqui a gente tem a parte do serviço de ETL, onde nós vamos dar um Python src process data.py para a gente conseguir rodar o nosso processamento aqui. E também, por fim, a gente tem a parte do nosso dashboard, que vai rodar na porta 8501. E aí, a gente vai subir o nosso serviço para fazer análise de dados. Aqui a gente tem também o Dockerfile para fazer a cópia do reconhecimento TXT, para conseguir fazer a instalação. Isso aqui é um processo básico de um Dockerfile. E aqui a gente tem também a parte de teste.db, só para a gente verificar se a conexão do banco de dados está 100%. Então aqui, a gente entra agora no nosso terminal, a gente já vê que está rodando um Venv, um ambiente virtual, e aqui agora a gente vai fazer o nosso Docker Compose, up, build, D, para a gente conseguir subir os nossos serviços e o -D para ficar detachment, para que a gente consiga mexer no terminal enquanto o serviço já subiu. Então, se a gente der um Docker PS, a gente vê que os serviços aqui já rodaram. Então, para a gente verificar se realmente funcionou, a gente vai entrar agora no container do nosso banco de dados Postgres e a gente vai dar aqui, primeiramente, um -dt. Olha só, e a gente já verifica aqui que a nossa tabela foi criada com sucesso e também se a gente der um -dv, aqui um contrabarra dv, a gente verifica que as nossas views já foram criadas. Então, agora, a gente pode entrar no nosso navegador aqui e pesquisar um localhost 2.8501, a gente vai entrar agora na nossa tela, onde a gente tem o nosso dashboard. Então, primeiramente aqui nós temos o nosso gráfico para a média de temperatura por dispositivo, onde a média foi de 31,7 graus. Também, aqui embaixo, nós temos a quantidade de leituras por hora. Então, aqui nós temos a hora do dia e nós temos a quantidade aqui de leituras. Isso aqui tudo acompanhando a quantidade que nós pegamos no nosso arquivo do Kaggle. Então, indo aqui mais para baixo, a gente tem agora a temperatura máxima e mínima por dia, onde aqui nós podemos verificar, por exemplo, onde a temperatura máxima do dia 11 de abril de 2018 foi de 49 graus, e vamos pegar uma mínima aqui, por exemplo, que foi a de 24 graus no dia 9 de setembro de 2018. Então, aqui como conclusão, a gente vê que o projeto demonstrou a construção de uma pipeline completa de dados, utilizando conceitos de IoT, GTL, de banco de dados, Docker, também visualização de dados. E além de consolidar os conhecimentos técnicos, a solução evidencia como dados coletados por sensores podem ser processados e transformados em informações úteis para análise e tomada de decisão. Muito obrigado pela atenção.